Fala galera, aqui é o professor Jean, juntamente com a Manu, para darmos aquela aula para vocês, ajudar vocês nessa fase final aqui dos estudos. Tá? Desde já peço ajuda aí para dar o like, se inscrever no canal, tá? E verificar aí nas descrições aí o chave Pix para dar aquela contribuição para que o canal possa melhorar, beleza? Vê que a Manu já está animada aí, que já quer ficar junto perto de vocês aí, tá ok, Manu? Vamos lá, Manu, vamos dar essa aula para os nossos colegas lá. Olha, hoje, o assunto de hoje é processo de formação de palavras, tá? Vamos trabalhar primeiramente com o processo de formação de palavras através da derivação, tá? Antes de mais nada, é bom saber que nesse processo de palavra tem alguns conteúdos que foram administrados antes, no caso, como a questão de saber dos radicais e dos afixos. São importantíssimos sabermos dos afixos e dos radicais, tá? Para quem não sabe, radical seria como se fosse a raiz da palavra, tá, ok? Enquanto que os afixos são morfemas que nós colocamos antes e depois do radical, tá? Para criarmos outras palavras, ok? Derivados, daí o termo derivação. Então, o processo de derivação é um processo que dá origem a uma nova palavra, tá? A partir de uma palavra já existente na língua, tá? Daí ela ser derivada. Tá? Então, a primeira delas é a derivação prefixal. A derivação prefixal, ou também como pode ser chamada de prefixação, tá? É o acréscimo do morfema, tá? O prefixo antes do radical ou da palavra já existente na língua, tá, ok? Exemplo, desligar, eu tenho o prefixo des antes da palavra primitiva ligar, né? Que nesse caso acaba criando um derivado que é o oposto de ligar, que é desligar, ok? Eu também tenho um outro exemplo, que é o imperfeito. Então, o imperfeito, no caso ali, eu tenho o prefixo in, que é colocado antes da palavra primitiva perfeito, que vai dar o seu oposto, que é imperfeito. Daí a derivação prefixal. A segunda derivação seria a derivação sufixal. É aquela que já é formada a partir do morfema, ou aliás, desse morfema chamado sufixo, que é colocado depois da palavra primitiva ou radical, tá, ok? Exemplo aí, eu tenho o ponteiro, tá? Eu tenho a palavra o radical ou a palavra primitiva ponta, mais o sufixo eiro, que vai formar a palavra ponteiro, que é derivado de ponta. Assim como a palavra ligamento, eu utilizo o sufixo mento junto da palavra primitiva liga, que vai formar essa nova palavra ligamento, ok? Vê que ela está após a palavra primitiva. Daí ser derivação sufixal. Nós também temos aí a derivação prefixal e sufixal. No caso da derivação prefixal e sufixal, como o nome já está dizendo, eu vou utilizar do prefixo e do sufixo, ok? Veja que eu vou acrescentar tanto o prefixo quanto o sufixo à palavra primitiva. E aí criar uma nova palavra. Geralmente acaba gerando aí um advérbio, tá? De modo. Então eu tenho como exemplo aí a palavra deslealmente. Veja que a palavra primitiva é leal. E eu acrescento os prefixos des, tá? E o sufixo mente a essa palavra. Deslealmente, ok? Você pode perceber uma coisa aí, e vale observar. Se eu tirar um dos afixos, ainda assim eu terei uma palavra. Por exemplo, se eu tirar o sufixo mente, eu terei desleal, que existe na nossa língua, né? O mesmo vai ocorrer se eu tirar o prefixo des. Eu vou ter aí lealmente, o que também permanece na nossa língua. Por que eu estou frisando isso? Isso vai ser muito importante para que você possa diferenciar derivação prefixal e sufixal da próxima derivação, que é a parasintética. E como é a parasintética? A derivação parasintética é o uso, tá? É o acréscimo, vamos dizer assim, simultâneo, tanto do prefixo quanto do sufixo. Tá, beleza, professor, mas é bem parecido com a derivação prefixal e sufixal. Realmente é. A diferença é que, neste caso, ele é obrigado a ter tanto o prefixo quanto o sufixo. Porque se eu remover um dos elementos, um desses morfemas, um desses afixos, a palavra deixa de existir. Você percebeu que lá na palavra deslealmente, se eu removesse um dos afixos,
eu ainda assim teria uma palavra, tá? Mas não vai ocorrer na derivação parassintética. Olha o exemplo da palavra esfriar. Eu tenho o prefixo es, mais a palavra primitiva fri, no caso que tem a ver com relação ao frio, né? E o ar, que é o sufixo. Verifica que se eu tentar remover um deles, um dos afixos, eu não vou conseguir ter uma palavra, pelo menos não na nossa língua, né? Esfri, se eu tirar o sufixo ar. Ou se eu tentar tirar o prefixo es, vai ficar friar, o que também não temos. O mesmo se aplica, não é verdade, filho? Está me observando bem aí, né? Então, no caso do enlouquecer, o enlouquecer passa pelo mesmo processo. Ele precisa simultaneamente tanto do prefixo quanto do sufixo. Se eu remover um deles, a palavra deixa de existir. Tá? Eu tenho o prefixo em e o sufixo ecer, que se junta à palavra primitiva louco. Tá? Então vamos analisar aí. Enlouquecer. Se eu remover o prefixo em, eu vou ter louquecer, o que não existe da nossa língua portuguesa. Tá, ok? Se eu tirar o sufixo ecer, eu vou ter enloque, o que também não temos na nossa língua portuguesa. Desculpa. Tá? Então você pode ver perceber essa diferença entre a derivação prefixal e sufixal da parassintética pela necessidade, pela obrigatoriedade do uso dos prefixos e sufixos, no caso da derivação parassintética, só para que você possa diferenciar uma da outra. Temos também a derivação regressiva, que é o acréscimo das vogais a, e e o ao radical dos verbos. Observação: radical dos verbos, ou seja, eu vou trabalhar em torno das palavras que são verbos. Okay? Esse processo sempre formará substantivos, e esses substantivos são classificados como substantivos deverbais, ou seja, são derivados de verbos. Tá? Veja a palavra, no caso ali, a palavra crítica. Crítica, ela é formada do verbo criticar, que nesse caso aí eu removo essa desinência final dele aí, tá? E deixo apenas a vogal ar, no caso ali, que vai formar a palavra crítica. Ela deixa de ser verbo criticar e passa a ser crítica, que é substantivo. Tá? O mesmo se aplica para a palavra avançar, né? Eu posso ter ela em verbo avançar, mas ao remover essa desinência final aí, eu vou acrescentar a ele a vogal o, que nesse caso vai formar o substantivo avanço. Tá? Daí a palavra avanço ser classificada como substantivo, só que deverbal, ou seja, palavra derivada de verbo, substantivo derivado de verbo, ok? Na derivação imprópria, tá, a palavra muda também de classe. A diferença é que essa mudança que você vai ter, essa mudança de classe ali, ela não se faz em você remover elemento nenhum. Tá? A palavra é a mesma, só que a colocação dela, dependendo do contexto e com alguns recursos, faz com que ela deixe de ser de uma classe e passe a ser de outra. Ok? A palavra permanece a mesma. No caso aí do exemplo, o vaidoso não enxerga além do espelho. Ou seja, vaidoso é classificado prioritariamente como adjetivo. Por quê? Porque é a característica de um ser. Tá? Mas nesse contexto aqui, nesta frase, ao usar o artigo antes dela e dar a ela um nome, tá, de algo ou de alguém, ou algo que eu queira nomear alguém, ele passa a ser um substantivo. Ó, o vaidoso não enxerga além do espelho. Tá? Veja que eu não estou usando aqui vaidoso como característica de alguém, mas sim destacando que o vaidoso é assim, desta maneira. Ok? Então isso faz com que ele seja substantivo. Ok? Então, como vocês puderam verificar aí, a derivação imprópria se baseia nisso. Eu mantenho a palavra, tá? Eu só mudo, no caso ali, o contexto e acrescento ali algum elemento para que ela possa mudar a classificação. Isso pode ocorrer com diversas palavras da classe de palavra. Um outro exemplo básico, o correr faz bem à saúde. Verifique aí que o correr em si é um verbo, tá? É uma ação.
Mas nesse contexto que eu coloquei, o verbo é outro, é o verbo fazer. Veja que correr passa a ser um ato, o nome de um ato, o nome de uma atitude, tá? Ou o nome de uma ação. Então, nesse caso, será um substantivo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agradeço a companhia de vocês. Beleza, galera? Até a próxima aula. Eu e a Manu agradecemos. Tchau para vocês. Tchau.